Bom, o primeiro tópico era explicar a Idade Média, né? Explicar a denominação Idade Média. Idade Média foi o nome dado do período de 476 depois de Cristo e 1492 depois de Cristo. Foi chamado assim porque consideravam que houve um retrocesso muito grande nas ciências neste período. Isso comparado à Idade Antiga e o Renascimento. O Renascimento teve esse nome porque foi a volta à preocupação, né, com as ciências, com a tecnologia. Não que não houvessem avanços na Idade Média, mas que os avanços foram muito pequenos. Então, no Renascimento, que foi depois da Idade Média, isso na Idade Moderna, o avanço tecnológico continuou a acontecer. Essa má reputação da Idade Média vem dos humanistas e dos iluministas. Os humanistas tinham os ideais de que os humanos não eram tão pecadores quanto dizia a Igreja. Os iluministas acreditavam que todos os humanos deveriam receber uma educação para que eles não fossem manipulados ou pela Igreja ou pelos governantes. O imaginário medieval, que é a magia, o maravilhoso e o milagre. Não era assim não, a magia era tipo assim, fogo aí, ó, sentiu a fumaça? Gostou? O milagre era algo reservado a Deus e à fé cristã. O maravilhoso era sempre algo relacionado à natureza. Então poderia ser algo praticado por um animal, entendeu? Qualquer coisa da natureza. O imaginário medieval era o que o cavaleiro era obrigado e devia cumprir. Bom, ele tinha que ser bondoso, ele tinha que ser leal, ele tinha que ter fé na religião, ele tinha que ser corajoso, tem uma série de coisas que ele deveria fazer segundo o imaginário medieval. E essa ideia só se concretizou com a expansão do cristianismo. O próximo tópico era para caracterizar os motivos que impossibilitaram a manutenção do Império Romano pelos germânicos. Bom, o motivo número 1 é que os germânicos não sabiam falar latim e não sabiam escrever, não tinham domínio da escrita, o que dificultava o acesso aos documentos romanos, porque eles eram todos escritos e as leis dos germânicos eram todas orais, então eles não tinham esse domínio. E eles não sabiam falar latim, que era a língua que todo mundo falava lá, né? Então, mesmo os documentos estavam todos em latim e dificultava a comunicação. Outra coisa era que os germânicos eram politeístas e o cristianismo já havia se expandido bastante no Império Romano do Ocidente, o que atrapalhou muito, porque era uma diferença de fés, então isso gerava, querendo ou não, um conflito. Outra coisa também é que os germânicos não sabiam como administrar o Império Romano do jeito que ele havia se construído já há um bom tempo. Eles não tinham essa capacidade ainda, eles não tinham adquirido esse conhecimento. Outro motivo é que os germânicos eram divididos em pequenos reinos e grupos que lutavam entre si. Então, isso acabava dificultando, porque ao invés de eles se unirem para tomar o Império Romano do Ocidente, eles ficavam brigando entre si. Trabalhava bastante. O próximo tópico era para caracterizar o sistema de governo que predominava na Idade Média, que era a monarquia com poder simbólico. Depois que o Império Romano do Ocidente caiu, a moeda parou de circular. Então, o que mais valia passou a ser terra. Você ter terreno, isso valia bastante, era o que mais valia. E os reis, eles tinham muita terra, né? Porque eles eram reis, afinal, eles tinham que ter bastante coisa, né? E por eles terem muita terra, eles não conseguiam administrar. Então eles precisavam chamar alguns nobres para ajudarem eles. Então ele dividia as terras com os nobres e os nobres tinham que ser leais a ele. Esse nobre se tornaria vassalo do rei e o rei seria seu suzerano. Então, eu esqueci de falar que o que eu falei aí são adaptações de textos escritos pelo Felipe Silvestre. O acordo era feito de boca em boca. Naquela época, eles confiavam muito
na palavra. Eu não vi que tinha uma luz aqui do meu quarto acesa. A qualidade provavelmente anterior ficou pior, mas agora eu já melhorei, eu não vou gravar tudo de novo porque deu muito trabalho. E o rei acabava ficando com pouca terra, porque o nobre tinha que ser autossuficiente, então ele tinha que ter um mínimo de terra para conseguir ter tudo que ele precisa para viver lá naquelas terras dele. E aí então os vassalos e o rei, eles ficavam com poder, né? Eles tinham a maioria da terra do reino inteiro. Bom, o próximo tópico era para caracterizar a formação da sociedade romano-germânica. Basicamente, os romanos dominavam a escrita e a administração e os germânicos dominavam estratégias militares, eles eram mais fortes. Então, a sociedade foi dividida mais ou menos assim. Bom, os romanos, eles já eram cristãos há muito tempo, né? Então, os germânicos, eles se converteram à religião católica. Então, eles recebiam ajuda da igreja e dos romanos que ocupavam suas terras. Porque agora eles eram irmãos de fé. E então não podiam lutar entre si, mas sim contra os não cristãos. Então, como ambos eram da mesma religião, eles se casaram entre si e formaram famílias da sociedade romano-germânica. O próximo tópico era para relacionar o episódio do jarro de suação com o episódio do batismo de Clovis. Então vamos lá. Bom, para fazer esse tópico, eu peguei meu ficha 3 aqui para ler para vocês as histórias e depois relacionar. Ok. Esse aqui é o episódio do jarro de suação, que ocorreu em 496. Foi contado por Gregório de Tours, que viveu entre 538 e 594. Né? A tradução foi feita por Kelly Araújo. Não sei quem é. Zoeira! Bom, os soldados de Clovis tinham roubado de uma igreja um jarro de grande beleza. O padre enviou mensageiros ao rei pedindo que o devolvam para sua igreja. O rei respondeu ao enviado: siga-nos até Soissons e, se já me der sorte, eu devolverei ao padre. Clovis colocou o saque no meio dos soldados e disse: eu vos peço, meus bravos guerreiros, para que ao menos um jarro seja minha parte do saque. A essas palavras, a maior parte respondeu: glorioso rei, tudo isso que nós vemos aqui é seu. Como eles tinham assim falado, um dos soldados, invejoso e passional, eleva a voz, prendindo sua espada de 2 cortes, e quebra o jarro, dizendo: tu não terás nada que não te seja dado por sorteio. Todos ficaram estupefatos, mas o rei se contém, guardando a fúria escondida em seu coração. Tendo-se passado 1 ano, ele fez reunir todos os soldados, cada um devendo mostrar as suas armas bem limpas e organizadas. Como ele se preparava para passar em revista as fileiras, ele foi até aquele que tinha quebrado o jarro e lhe disse: ninguém tem armas tão mal organizadas e sujas como as tuas. Tua lança, tua espada, teu machado, nada está em condições. E, tomando a espada, ele a joga no chão. O soldado inclina-se para apanhar. Então o rei levanta a sua própria espada e, com as 2 mãos, a crava no crânio do soldado, dizendo: assim tu fizestes com o jarro de Soissons. Agora vamos ler o do batismo de Clovis. A bacia está preparada, os perfumes exalam, as velas brilham. O rei avança em direção ao batistério para apagar com água fresca os traços de suas más ações do passado. Logo que ele entra para o batismo, o padre de Reims, Remy, pede a ele: retire humildemente os seus colares. Adore aquilo que você queimou. Queime aquilo que você adorou. Assim, o rei foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e o unge com a Santa Crisma, com o signo da cruz de Cristo. Mais de 3.000 homens do seu exército foram igualmente batizados. Então, basicamente, né, os 2 textos falam sobre a conversão de Clovis. Né? O primeiro texto que eu li, o Jarro de Soissons, conta que Clovis queria mesmo se converter ao cristianismo, ele realmente tinha fé e então ele não aceitou que
os soldados dele desrespeitasse. E no segundo episódio, né, é o batismo. Então mostra que ele realmente queria se converter à fé cristã. Então acho que é isso, acho que a relação é essa. O próximo tópico era para relacionar a conversão de Clovis para a fé cristã com a consolidação e a expansão da fé cristã, do cristianismo na Europa. A conversão de Clovis fez com que a igreja se ligasse com a dinastia merovíngia, que foi fundada por Clovis. Então, com isso, a igreja fez com que os merovingios conseguissem se sustentar por 250 anos economicamente, né, para continuar no trono. Né. Então, em troca, os merovingios tinham que convencer o povo de se converter ao cristianismo. Então, houve uma troca. E por isso, como a igreja conseguiu fazer com que os merovingios se sustentassem no poder, os merovingios eles forçaram a conversão, o que ajudou muito na expansão do cristianismo na Europa. Chegando no oitavo e último tópico, que é para caracterizar o sistema feudal, economia, política e sociedade. Último tópico do já acaba. Como eu já disse, a moeda parou de ter valor depois que caiu o Império Romano. Então o que mais valia era a terra. Então os reis, para administrar, tinham que dividir com outros nobres. Né? Só os reis tinham acesso à terra. Nem o servo, nem se ele trabalhasse muito, ele teria terra. No feudo haviam 3 classes sociais: os nobres, o clero e os servos. Por um lado, os nobres e os representantes do clero eram educados, eles tinham educação, eles estudavam, eles iam para a escola. Mas os servos não. E os servos, eles eram 99% da população nessa sociedade, né? Nessa sociedade não havia a possibilidade de você subir na vida. Pegar um degrauzinho. Não é de degrau, não. É de você subir, de você nascer pobre e conquistar as coisas na vida. Se você for inteligente, você não poderia, se esforçasse muito, você não poderia subir na vida. Você sempre continuaria na mesma classe que você estava. Então, se você nascesse servo, você iria ser servo para sempre. Seus filhos seriam servos, seus netos seriam servos, seus bisnetos seriam servos. Então é isso, galera. Mais uma videoaula aí pra vocês, né? Não saiu do jeito que eu queria que saísse, porque ocorreu um imprevisto, mas eu acho que ficou bem legal. Então é isso. Valeu? Fui. Grande abraço.